Olá, bem-vindas, bem-vindos. A gente vai estudar a Bíblia mais uma vez aqui, com o apoio da lição da Escola Sabatina. Essa é a classe de professores. Bem-vindo você que já está acostumado a estudar com a gente. E você que está chegando pela primeira vez, a gente espera que você goste e participe também, colocando aí a sua opinião, tá bom? Sem muito mais delongas, quero apresentar para vocês nossa equipe de hoje. Hoje nós temos a Ivelise e a Larissa, no grupo das meninas. Bem-vindas, meninas. Olá, pastor. É um privilégio estar aqui novamente, viu? Obrigado, Olá, o privilégio é pastora. meu. Oi, você que está em casa. Eu Beleza, gosto, a eu gente gosto vai de fazer. fazer dupla com a Larissa, pastor. Eu gosto de fazer dupla com a Larissa. A gente vai fazer uma oração antes de começar e eu vou pedir para a Larissa. Você pode orar com a gente, por favor? Posso sim. Senhor, nosso Deus, nosso Criador, nosso Redentor, te agradeço pela oportunidade de falarmos a tua palavra e peço a presença do teu Espírito Santo para nos iluminar e guiar essa conversa e também o coração de quem está nos assistindo. Que tudo seja para a honra e glória de Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos e que intercede por nós nesse momento no céu pela nossa salvação. E em nome desse Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem. Começamos aqui lição 7, que nós chegamos hoje. Vitória de Cristo sobre a morte. Lembrando que a gente está estudando nesse trimestre vida, morte e eternidade. Esse assunto tem sido muito interessante e importante para nós também, né? A vitória de Cristo sobre a morte. Quem começa com a gente aí, sábado e domingo? Eu e a Rapadura, que está dando um show à parte aqui na frente, apesar desse Eu estúdio falei ser rapadura, mas é rapadura. Eu errei o doce. ser fechado, ela quer participar também, né? Afinal de contas, eu já comparei aqui nesse estudo com o povo de Israel. Veja só a rapadura, que honra teve. Sabe que na vez passada eu falei que depois eu fiquei pensando que talvez eu tivesse falado alguma coisa que pudesse ser mal interpretada, que uma das provas da existência de Cristo seja justamente de Deus, né? Seja justamente a morte. E aí parecia, meu Deus, mas que coisa horrorosa, que heresia, né? Que coisa feia a Larissa dizer isso, já que Deus é o criador e doador da vida. Mas é que assim, ó, o que eu quis dizer é que ante a morte, o ser humano não tem poder sobre a morte. Não tem poder nem sobre a vida. A gente acha que tem o poder sobre a vida, né? Mas não tem. E principalmente sobre a morte. Por isso que o maior inimigo assim, de Deus, né? Claro, a Bíblia identifica Satanás como inimigo de Deus, mas o grande inimigo a ser vencido foi a morte. Tanto é que a Bíblia fala, né? Cadê a morte? Cadê você, morte? Cadê o teu aguilhão, né? Era o último inimigo a ser vencido. E quando Cristo morre, naquela sexta-feira da paixão, e o mundo, enfim, presencia o terremoto, a escuridão, toda essa sensação de separação entre Deus e Deus, essa coisa horrorosa que ninguém nunca experimentou, a não ser aqueles que viviam naquele momento, naquele tempo. O universo contemplava aquele cenário de uma maneira estarrecida, porque ali poderia ter sido o fim de todas as coisas. Lembrando que a gente, enfim, havia profecias, né? Mas naquele momento ninguém sabia nem ao certo se Jesus era realmente quem ele dizia que era. Então, a partir desse momento havia grande expectativa. E o nosso verso, afinal de contas, se Jesus não ressuscitasse, ele não era o Filho de Deus, como ele dizia ser. Se Jesus não ressuscitasse ao terceiro dia, como ele disse, não haveria nenhum tipo de esperança para nenhum de nós. Tudo seria vão, a gente podia encerrar essa live, ir para casa e curtir a vida, porque não teria nenhum tipo de esperança. Nossa esperança de vida eterna, nossa esperança de viver melhor, nossa esperança de sair desse atoleiro que é moral, econômico, social, relacional, espiritual que a gente vive hoje, não existiria.
Nossa esperança, como diz Paulo, ela está na ressurreição de Cristo, e a lição de sábado e domingo vai tratar justamente isso. Paulo, ele fala da morte, mas a ênfase de Paulo é sempre na ressurreição. Afinal, se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos os homens, né? O nosso verso dessa semana está em Apocalipse, né? E a descrição de João, ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Ou seja, diante do doador da vida, o imaculado Filho de Deus, aquele que vive sem pecado, nós pecadores, não temos nem chance de existir. A gente cai aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meu Deus, que coisa mais linda! Esse que é o vencedor da morte, com bondade e amor, põe o ombro sobre nós, que merecíamos a morte que ele sofreu, e diz: não fica com medo, eu já venci. E ele venceu todas as predições, frustrou as expectativas de romanos e da casta religiosa também, sabe, naquele domingo pela manhã. A tumba foi selada, e aqui o autor da lição, ele coloca, né, como que isso foi ainda mais, toda essa orquestração da guarda da tumba, e ao ser frustrada, como isso foi ainda mais uma prova de que Jesus realmente ressuscitou, né? Afinal de contas, os evangelhos deixam muito claro que os romanos fizeram toda tiveram a precaução, a pedido dos sacerdotes, que a tumba fosse guardada. Afinal de contas, se Jesus ressuscitasse, seria uma ameaça tanto para o poder religioso como para o poder da autoridade romana. Afinal de contas, podia haver uma revolução, afinal de contas, ele subverteria a ordem dos sacerdotes e, enfim, seria a autoridade que ele realmente dizia ser. Então, mas ele ressuscitou de um jeito miraculoso, ressuscitou de um jeito triunfante, mas ressuscitou sem alarido, sem chamar a atenção para si. Isso é muito interessante. Eu queria fazer alguns comentários aí, né? Primeiro, a dimensão para a qual o evangelho é levado depois da ressurreição de Cristo, né? A dimensão para a qual a salvação é levada também, né? Porque até ali só existia promessa, né? Aqueles que Jesus levou para o céu antes dele ressuscitar, eles eram um cheque predatado, né? Então, a partir dali, ele pagou mesmo o preço, e ele, ao ressuscitar, ele tem autoridade para ressuscitar todo mundo. Eu queria chamar... Eu sou uma pessoa que gosto de estudar profecias, de ensinar a profecia, né? Mas a gente vê que ali, em todos os momentos, né, da história do mundo, as profecias, a gente tem que se lembrar que elas não servem para indicar para a gente o que vai acontecer no futuro exatamente, né? Para prever o futuro. Porque nesse caso, como você falou, Larissa, assim, as pessoas, você diz assim, mas as pessoas não sabiam nem que ele era o Messias. Bom, ele tinha provado que era o Messias, mas elas realmente, as profecias, eles tiveram muita dificuldade de bater as profecias com o que estava acontecendo, né? E hoje não vai ser diferente, né? Embora a gente estude profecias, a gente precisa entender que aí Jesus, quando encontra os dois no caminho de Emaús, e aí ele bate a profecia com o que aconteceu, aí sim, o que aconteceu tinha sido profetizado, esse aqui é o caminho. Então, isso é o que vai acontecer hoje de novo, né? A gente está preparado para isso. É importante acompanhar as profecias, lógico. É muito importante saber as profecias, lógico, é muito importante, né? Mas a gente tem que ter em mente isso, né? E aí essa coisa da ressurreição de Jesus é o que significa, o que dá sentido a tudo aquilo que tinha sido pregado. E eu queria chamar atenção para mais uma coisa. Historicamente,
não tem, vamos dizer assim, não tem como provar que Jesus não ressuscitou. Ou, historicamente, a maioria, ou se não a maioria, uma grande parte dos historiadores reconhece que ele foi posto na tumba e que ele não e que ele apareceu a outras pessoas, porque os registros históricos mostram isso, né? Então nós estamos falando de alguém que se dizia Deus, mas dividiu a história em duas, né? Então é alguém muito, muito interessante, que ele dividiu a história em duas, e ele se dizia Deus, ele não foi chamado de louco. Qualquer pessoa que disser que é Deus vai ser chamado de louco, né? E estamos falando de alguém de quem se diz que ressuscitou, mas que saiu da tumba e apareceu a outros. E foram feitos vários registros históricos de que ele apareceu a outros. Então, não dá para também não reconhecer que Jesus ressuscitou. Eu acho que isso é importante também. Seguindo, Pastor, vamos só seguir. um pouquinho. Antes da gente só entrar na parte de segunda, uma coisa que é interessante, é importante a gente frisar, é que Satanás, é de total interesse de Satanás reter Jesus na tumba, sabe? Ele não conseguiu fazer isso fisicamente à época, sabe? Mas não importa se ele retém Jesus na tumba, sabe? Na história ou na dúvida, é sempre de interesse de Satanás reter Jesus na tumba. Por quê? Porque a partir daí não há salvação. A partir daí não há nenhum tipo de esperança para o ser humano. Então, quer ele fique assim, se ele mantiver na dúvida, já é o suficiente. Uhum. Sem dúvida. A tumba selada, né? A tumba que tinha sido selada. Vamos continuar aqui? Vamos. Aí é comigo, pastor. Me desculpe. Falando sobre ele Vamos lá. ressuscitou na segunda e muitos ressuscitaram com ele. Há uma pergunta na lição que me chamou a atenção lá do pastor Fernando, que diz assim: por que a ressurreição de Jesus é tão importante? E se ele tivesse simplesmente morrido por nós e apenas nos mostrado como viver uma vida de obediência, serviço altruísta e amor? É fato que quando nós estudamos a questão do sacrifício de Cristo, e a lição comenta isso, o sacrifício de Cristo, a cruz, é a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. Só que a cruz sem a ressurreição seria somente um ato sacrificial, um ato de amor, mas não salvífico, no sentido de transformação de vidas. Então, separar a morte de Cristo da ressurreição é exatamente enfraquecer o projeto aí sobrenatural de salvação e transformação de vidas. É impossível falar da morte de Cristo sem a ressurreição. E é exatamente a morte de Jesus é o ponto central de suas realizações. Mas a cruz sem a ressurreição se tornaria uma bela filosofia de serviço altruísta e não teria significado salvífico, comenta na lição. Então, a cruz, na verdade, é um ponto central, sim, mas a ressurreição de Cristo é crucial. Por causa desse fato, é que os justos também podem ser ressuscitados. A grande novidade que eu penso, pastor, Larissa, é exatamente Cristo morreu, mas ele ressuscitou. E a ressurreição é a notícia mais temida pela humanidade. É a notícia que aconteceu e ainda é a notícia mais marcante do Evangelho. A morte de Cristo é uma notícia maravilhosa? Sim, mas a notícia mais temida e mais esperada e repetida no Evangelho é exatamente sobre a ressurreição. Porque é a ressurreição que traz a novidade da transformação de vida para os justos, que traz a efetividade da esperança e que executa a esperança em Cristo Jesus. Quando nós falamos em ressurreição e olhamos para a ressurreição de Cristo, que é o que a lição de segunda nos traz, nós percebemos aí o envolvimento de toda a Trindade na ressurreição. Quem que esteve diretamente ligado na ressurreição de Cristo? O Espírito Santo, o Pai e os anjos. Satanás também, de uma maneira muito estratégica, Satanás esteve ali, diz o comentarista da lição, a todo instante,
tentando minimizar ou fraudar esse projeto da ressurreição. Nos bastidores, tanto Satanás como ele se colocou de guarda ao redor do túmulo, tentando manter Cristo como prisioneiro. E mais, ali os inimigos de Jesus também tentaram fazer de tudo para impedir essa grande notícia a ser realizada. Mas quando Cristo ressuscita, ele confirma mais uma vez a sua identidade, a sua autoridade, como nosso Salvador, mas também como Filho de Deus, porque somente ele poderia ressurgir exatamente da morte para nos trazer essa novidade de vida eterna num evento aí tão especial e glorioso, onde o anjo do Senhor esteve envolvido neste evento glorioso, que é o que está ali descrito em Mateus 28, em João 10 e depois em Romanos 8 também, trazendo essa informação de que um anjo desceu do céu, moveu a pedra, sentou-se ali e os guardas desmaiaram. Os guardas ficaram impressionados. Percebam que o cristianismo tem a ver com a vida que recebemos de Jesus, pastor Larissa. Quando nós falamos sobre cristianismo, estamos falando exatamente da vida de Cristo em nós. E nós temos o privilégio de desfrutarmos do cristianismo por causa da morte de Cristo Jesus e porque ele, ao morrer, ressuscitou. E ele, então, ao habitar em nós, nós morremos com o nosso eu para que ele viva em nós e ressuscite em nós, trazendo também essa novidade de vida. Tem mais um detalhe da lição, e eu aprendi isso com o professor Rodrigo Silva, que há uma coisa para ser real na história, e o senhor falou, pastor, você falou a ideia contrária. Uma coisa para ser real na história, ela se repete algumas vezes. E isso historicamente é importante para nós entendermos se aquilo é real. E quando Cristo ressuscitou e ele predisse da sua ressurreição entre os discípulos, ele pregou sobre isso, ele ressuscitou e muitos ressuscitaram com ele também. E a sua aparição aconteceu, comenta a lição, ali as pessoas, Jesus apareceu exatamente, ele foi testificado, tanto nós tivemos a aparição dele para as pessoas, para Pedro, para os apóstolos, para Tiago e para 500 pessoas e até para o próprio Paulo. É isso que é contado, sobre a ressurreição de Cristo e a ressurreição de outras pessoas. Então, vale aqui, para quem está escutando isso pela primeira vez, vale nós realçarmos 2 pontos importantes. O primeiro é que Jesus ressuscitou e tiveram testemunhas oculares da sua ressurreição. Dentro da história, isso está confirmado. E outras pessoas ressuscitaram com Cristo, até mesmo porque estas foram as testemunhas da ressurreição de Cristo, como protótipo daqueles que serão aí também ressuscitados na ressurreição final. Então, veja que é como se nós tivéssemos uma réplica de padrão. Quando Jesus ressuscitou, ressuscitaram com eles várias pessoas que estavam falecidas, replicando o que vai acontecer quando Jesus voltar. E isso me dá tanta segurança em acreditar de que quando Jesus voltar, os que estão mortos ressurgirão também, porque isso está se repetindo na história, porque nós tivemos testemunhas e a ressurreição final acontecerá, do mesmo modo como aconteceu a ressurreição de Jesus e a ressurreição daqueles que estavam com Jesus. Dessa maneira, a lição traz um comentário muito interessante, Larissa, pastor. Não importa quanto as coisas podem ficar ruins na nossa vida, porque nós podemos confiar na vitória daquele que ressurgiu. E o comentário da lição ainda diz assim para nós: como estimaremos as bênçãos postas ao nosso alcance? Apesar do nosso sofrimento e apesar das tristezas que nós enfrentamos nessa vida, nós não podemos calcular qual é a profundidade da nossa salvação. Então, por mais que sejam os desafios, os obstáculos que nós enfrentemos aqui nessa terra, a boa notícia é que não é possível medir quão mais profundas, exatamente, são as nossas vitórias em Cristo Jesus. Então, Jesus, rodeado aí com o seu braço humano de compaixão e amor, ele nos ergue e se coloca à nossa disposição. Falar de ressurreição é trazer 3 pontos cruciais.
é que Jesus se tornou vitorioso, exatamente vencendo a morte. Jesus na cruz venceu a morte, venceu o diabo, e ao trazer a oportunidade da sua ressurreição, ele nos traz também a oportunidade da ressurreição, da vida eterna. Ele, então, confirma a sua identidade e a sua autoridade. O segundo ponto é que ele efetiva a nossa esperança, porque, pastor, esperança sem realização, ela não serve para nada. A gente pode esperar por alguma coisa e muitas vezes essa espera ser frustrada. Mas quando Jesus ele ressurge novamente, exatamente a nossa esperança é efetivada, é legitimada, para comprovar que a nossa espera é só um pouquinho mais. Apesar das tristezas, das aflições, das doenças, humanamente o que nós passamos não se compara ao eterno peso de glória que nós teremos na vida eterna com Cristo Jesus no céu. E, por fim, a ressurreição está confirmada, porque, historicamente, nós tivemos pessoas que foram testemunhas oculares, que Jesus apareceu para as pessoas, porque pessoas ressurgiram, isso está registrado na história. Então, eu penso que nós temos provas suficientes que a humanidade necessita para crer e ter fé de que Jesus vai voltar e ressurgir, também fazer ressuscitar aqueles que faleceram. E nós teremos a chance de vivermos eternamente com ele. Bom, tem algumas coisas que eu gostaria de salientar, né? Primeiro que Satanás ele se tornou usurpador lá no Éden, né? Quando o pecado entrou no mundo, ele se tornou usurpador, dizendo que ele era o representante do ser humano, porque Adão já não era, tinha negado a Deus. Mas ele não tinha o direito, porque Jesus tinha prometido retomar esse poderio, esse senhorio. Agora, Jesus retoma. Por isso que Paulo diz que Jesus se torna agora o segundo Adão, né? Jesus assume agora a posição dele de líder do planeta Terra, né? Ele resgata esse planeta para ele e toma a sua posição de autoridade. A história do mundo poderia ter terminado ali, naquele momento? Bom, no sentido de cumprimento e de direito, poderia. Mas Deus a prolongou um pouquinho mais e a gente está nesse momento aqui de prolongamento, né? E eu gosto muito de comparar o que aconteceu na cruz com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o dia D, né? Ali já estava determinado que os aliados tinham vencido a guerra, mas a guerra mesmo só terminou um ano depois. Mas naquele dia, o dia dele, ele é tido como o dia da vitória. Ele é o dia da vitória. E a guerra terminou um ano depois. Então, o dia da vitória foi morte e ressurreição de Jesus. Nós estamos entre o dia D e o fim dessa guerra, desse grande conflito entre o bem e o mal, quando a última batalha vai acontecer e Cristo vem para buscar os seus, né? Isso é de uma maneira, porque nós, como seres humanos, a gente pensa, imagina, mesmo Paulo descrevendo, mesmo os discípulos, né? Mas João, ele teve uma visão do que aconteceu por trás do véu, né, desse mundo espiritual, né? Em Apocalipse 5, ele mostra como é que Jesus foi entronizado, né? Quando ele sai daqui depois da ressurreição e ele comparece diante de Deus, e os 24 anciãos que estão ali, que são aqueles que ressuscitaram com Jesus, provavelmente, né? E quem sabe Moisés, né? Elias, Enoque, né? E eu acho, aí já uma coisa de achismo meu, acho que João Batista também ressuscitou, estava ali junto, né? Então, essa igreja que Jesus já resgatou, porque ele tinha lá Enoque, João Batista, ele tinha Enoque, ele tinha Moisés e tinha Elias, né? Mas agora ele reforçou esse grupo, essa igreja celeste que ele tem lá, né? Que é uma igreja vitoriosa. A gente tem a igreja de Deus lá no céu e tem o povo de Deus aqui na terra, né? Então, diante daquelas pessoas que tinham sido resgatadas por ele, ele se apresenta, é aclamado e ele retoma o seu
poderio espiritual sobre o universo e sobre todos nós. Quarta-feira, testemunha de Cristo ressurreto. Vamos entrar Pastor, nisso. eu acho que só antes da gente entrar, e já entrando mais ou menos nesse tema da quarta-feira, as implicações da ressurreição de Cristo são imensas. A Ivy pontuou todas muito bem, mas eu gostaria só de ressaltar que Cristo ressuscitando, ele realmente é quem ele dizia ser, o Filho de Deus. E sendo assim, Deus existe. E sendo assim, há uma lei suprema. E sendo assim, há uma moral perfeita. E sendo assim, há um julgamento sobre o qual todos nós seremos submetidos. Então, a notícia da ressurreição tem todas essas implicações. Hoje a gente vive num mundo sem uma moral absoluta, sem uma regra definida, sem uma história a ser seguida e continuada. Há sempre essa ilusão, né? E aí falando que esperança sem acontecimento, sem verificação, sem autenticação, é ilusão, e a gente está sendo alimentado vez após vez por ilusão, e obviamente quando a gente se nutre de ilusão, a frustração é o resultado a ser esperado, não o outro. E por incrível que pareça, a gente ainda continua querendo a ilusão, né? E isso está lá em Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, eu acho incrível quando ele fala que as pessoas elas não querem a verdade, as pessoas elas querem a ilusão. Porque, na verdade, todo mundo quer essa esperança, só que a esperança, acreditar na esperança, que é a única coisa que nos fia a essa vida, de uma maneira não suicida, porque, do contrário, a gente só estaria se largado, perdido na buraqueira mesmo, como dizem por aí, é a esperança que Cristo nos garante a partir da sua ressurreição. O resto tudo é ilusão. É que a ilusão, Lari, desculpa, a ilusão é mais confortável, né? A verdade transforma, incomoda e te dá a oportunidade da autorresponsabilidade. Ou eu escolho ou rejeito, entendeu? Então, é justamente isso, porque aí o que acontece? A ressurreição de Cristo, eu acho lindo, porque assim, a ressurreição é como uma recriação, a gente volta ao Éden, sabe? Essa questão de Jesus ser aquele que devolve o fôlego de vida à raça humana, sabe? E depois ali a gente vai ver a cena do jardim do Getsemane, né? E agora as testemunhas de Cristo ressurreto, quando Jesus aparece a Maria, e ele se fala como jardineiro, foi o jardineiro do Éden, agora ele é reconhecido como jardineiro por aquela primeira mulher, e de novo, sabe, a primeira mulher Eva, né, que é iludida pela serpente, essa mulher que vê o Cristo ressurreto, que tem a oportunidade agora de falar, cara, é muito bonito esse paralelismo bíblico, eu sempre fico muito emocionada, essa segunda mulher agora, ela não dialoga mais com o enganador, ela dialoga com o doador da vida. Só que é engraçado, porque aqui a história se inverte, é como se ela pensasse assim, não, que eu tô duvidando dos meus olhos, que é muito bom para ser verdade. Cara, muito bom para ser verdade era a proposta do inimigo lá no Éden, tipo, desconfiasse lá naquela hora. Agora que ela falava com o Cristo ressurreto, não era de duvidar. Mas como que ficou torcido na nossa cabeça toda essa ideia, né? Do que é a verdade, do que é o engano, do que é a ilusão, do que é a esperança. E Jesus Cristo, ele volta, porque eu tenho uma amiga que dizia que quando a gente erra a lição, quando a gente vai mal na prova, Deus dá outra oportunidade para a gente refazer, e é justamente isso, Jesus reconstrói esse caminho a partir do momento que ele ressurge, e com as testemunhas, ele vai refazendo esse caminho que tem lá no começo da Bíblia, só que da maneira direita, sabe? Os encontros agora são com a vida. Só que ao mesmo tempo em que ele é o doador da vida e a gente precisa reconhecer que o fôlego da vida vem dele e que a responsabilidade da nossa salvação é totalmente dele, nós agora, sob o julgamento da eterna lei de Deus, que diz que a consequência do pecado é a morte, somos indesculpáveis de olhar para a nossa responsabilidade perante a cruz. Fomos eu, Ive, pastor Fernando e quem nos assiste, que crucificamos o Filho de Deus. Nós somos o assassino desse inocente. Nós somos os causadores desse sofrimento.
E olhar para isso incomoda demais. E essa é a grande tentação do inimigo, fazer com que a gente sempre coloque a nossa responsabilidade sobre os ombros de alguém. Mas é Cristo que nos convida. Coloca a sua responsabilidade é colocar tudo que te aflige sobre os meus ombros. Muito, muito legal isso que você falou, e eu tava aqui pensando, né, que quando Jesus fala ali em Mateus 13, né, ele conta a parábola do semeador, e aí as pessoas não entendem e tal, e os discípulos, por que o senhor conta parábolas e tal? E aí Jesus diz assim, é porque essas pessoas que não entendem, elas não querem entender. Elas fecham os olhos e elas fecham os ouvidos para não correr o risco de ver, enxergar, de ouvir e entender, para não correrem o risco de serem curadas por mim. Ele fala isso. Então, é exatamente isso do que nós, como humanidade, como seres humanos, sofremos aqui. A gente sofre de cegueira, surdez, né, espirituais, simplesmente porque a gente quer ser assim. A gente não quer enxergar a realidade. E a gente não quer correr o risco de ser transformado, né? Essa é uma coisa que a gente tem que se perguntar todo dia. Eu quero ser transformado? E a gente pensa, eu quero pagar o preço de ser transformado. Você não tem que pagar preço nenhum, é ele que transforma. Então lembra disso, é ele que transforma. E quando ele transforma, está transformado, porque daí ele muda gosto, muda visão, muda um monte de coisa. Agora, nunca sem a sua permissão, nunca sem a nossa permissão, né? E essa transformação tem que ser feita todo dia. É que a gente gosta da nossa rebeldia, pastor. A gente gosta do gostinho da coisa ruim, pastor. Esse que é o problema. Então, porque assim, a ressurreição de Cristo mostra que existe um bem supremo, que existe um ideal para qual a gente pode olhar, que os nossos pecadinhos, eles não são desculpáveis, eles não são toleráveis, eles não podem subsistir diante do eterno imaculado Filho de Deus. Então, isso é muito complicado para a gente, porque a gente quer que isso coexista, né? Sucumbindo à tentação do inimigo, certamente não morrerei. Come aqui, você pode comer e não morrer, sabe? Essa é a tentação. Você pode continuar sendo do jeito que você é e ainda amar Cristo, sabe? E essa tentação, ela vem de todas as formas possíveis, seja no formalismo religioso, de ir para a igreja e achar que você está fazendo certo, mas ao mesmo tempo viver uma vida hipócrita, que só você sabe, só eu também sei qual vida que eu vivo, ou sabe, na total e ampla, aberta rebelião, onde tipo, eu nego, ou eu fujo, ou eu me esquivo de uma religião que representava meu pai, ou a autoridade, enfim, ela aparece de diversas maneiras, mas a ressurreição de Cristo testemunhada, e a Ivy falou, né, a gente não está tanto fugindo do tema, acho que a gente só está aprofundando, a Ivy já tinha falado essa questão das testemunhas do Cristo ressurreto, né, Ivy? Eu falei um pouquinho mais sobre Maria Madalena, que ia ver Jesus lá e confunde com o jardineiro, e a gente já vai para as primícias dos que dormem, a Ivy vai falar um pouquinho disso, mas, assim, é essa dimensão da ressurreição que a gente não pode perder de vista, de que essa transformação, ela vem de presente, mas ela vem com essa barra lá em cima de que a gente não pode ficar achando que vai coexistir com os nossos pecadinhos do coração. Exatamente. Vamos partir para o fim aqui da nossa lição? As primícias dos que dormem. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 20, eu vou ler, pastor, o verso, se me permitir, diz assim, Paulo se referindo a Cristo ressurreto, ele fala assim na palavra, mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Sabe, o significado disso é que Paulo usa uma metáfora da agricultura para indicar que Cristo ressuscitou, aí apontando como as primícias, e os fiéis também serão ressuscitados. Por mais de 1000 anos, isso foi uma cerimônia simbólica, pastor, conhecida na história.
foi realizada as primeiras espigas de grãos maduros para demonstrar exatamente que Jesus seria o primeiro. Eu gosto muito da forma como Deus é didático com a humanidade, porque ele usa símbolos, usa da natureza para explicar o que acontece. E tem mais um detalhe, pastor, o senhor pode me corrigir, mas o que eu gosto na palavra do Senhor, porque eu sou um perfil ansioso, tá bom, Larissa? E, pastor, eu gosto muito de saber o que vai acontecer, eu gosto muito de saber o resultado. Jesus deixou revelado o que aconteceria desde o Antigo Testamento. Deus deixou para nós na palavra o suficiente para acalmar o coração humano curioso e necessitado por saber o que será da humanidade, o nosso destino. Por isso, a todo instante, nós percebemos jeitos ou modos didáticos para trazer no mesmo resultado. E aqui, Paulo, quando mostra, falando que Cristo é as primícias dos que dormem, ele usa a palavra da agricultura, trazendo exatamente a ideia de que Cristo foi a espiga madura, foi o primeiro fruto que veio à frente, ressurgindo e trazendo oportunidade para aqueles que dormem, que ressuscitarão também. Ellen White comenta que o homem vendeu-se a Satanás e Jesus salvou a raça. Essa foi a solução. E que o sangue de Jesus é um passaporte que nunca falha. É pelo sangue dele que nós, então, teremos a oportunidade daqueles que faleceram de estarem aí ressuscitados. Então, tem um profundo significado aí religioso, essa ideia da primícia, pastor e Larissa, trazendo a ideia de que ele é o nosso passaporte para uma nova vida, para uma novidade, para a eternidade, para um tempo sem tristeza, para uma vida sem pecado. É Jesus Cristo que é o nosso passaporte. E tem mais. Ele ressuscitou, mas nele estarão as marcas para sempre da crueldade e os sinais da cruz. Então, não será algo que vai ser apagado. É por Jesus Cristo e pelas marcas que ele sofreu que cada vestígio dos cravos aí, e do sofrimento que Cristo teve estará ali para se contar a história da redenção da humanidade. Eu acho isso muito forte, porque seria muito fácil apagar e a gente só desfrutar disso. Olha, que beleza, né? Eu mereço, mas eu mereço pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Ele foi o escolhido e porque ele, então, se permitiu ser a primícia, eu também terei aí a oportunidade de desfrutar da ressurreição. Então, as marcas do Senhor garantem que todas as nossas marcas desaparecerão para sempre. Isso, para mim, é muito forte. É porque ele foi marcado que eu serei desmarcada, entende? É porque ele morreu que eu vou poder viver. É porque ele sofreu que eu vou poder, então, gozar do júbilo, da alegria. É porque ele recebeu o peso da culpa que eu não devo ser mais culpada. Então, é muito disparitário. Isso, para mim, é muito sagrado. E aí a lição traz que é porque foi consumado e ele ressuscitou que nós temos a oportunidade de sermos salvos e aqueles que estão mortos em Cristo Jesus poderão ressurgir também, pastor. E, pastor, só um pouquinho, deixa eu só falar uma coisa rapidinho que é interessante sobre as primícias, que o pastor tinha falado desse cheque predatado. Agora, quem assina esse cheque predatado a oferecer uma oferta das primícias aí é quem acredita, porque imagina só, era a primeira colheita, sabe? Além de ser um reconhecimento de que Deus é quem faz o fruto crescer, tipo, e se não viesse o resto da colheita? Eu estou oferecendo aquilo ali que veio primeiro para Deus. Pode ser que eu tenha enfrentado um ano de chuva e tal. Pode ser que, tipo, aquilo ali seja a única colheita que eu vou ter e eu vou tirar comida da minha família para oferecer para Deus. Mas é esse tipo de fé absoluta que a gente tem que exercer em Cristo Jesus, sabe? Isso que é muito interessante, porque, assim, é a fé de saber que eu posso oferecer o primeiro fruto, que às vezes, tipo assim, você pode pensar assim, era o melhor fruto. Não sei. Na Bíblia não qualquer fala. fruto ou qualquer oferta que nós façamos de modo voluntário é insuficiente perto do sacrifício de Jesus Cristo, né? Mas é saber assim, eu vou oferecer essa primeiro, sabendo que Deus que fez esse primeiro é capaz de fazer todo o resto, se Ele quiser.
entendeu? Então, assim, da mesma maneira, essa questão da alegoria com a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou, então, assim, quando a gente é ansioso, e a história da humanidade, não é só a minha, a sua história, não, que queremos saber o final do livro antes de terminar. A história da humanidade se constrói nesse não saber, nessa ansiedade por querer saber o futuro desde o começo. É nisso que se desenvolve a ciência, a filosofia, a teologia, todas as coisas que nos atarracham a existência, elas se fiam nessa questão de não saber. E Deus, ele fala pra gente, só que a gente, tipo assim, a gente ficou desorientado da verdade. Sim. A gente mudou o nosso eixo com relação à verdade. A gente orbita numa outra rotação. Então, por isso que a gente fica ansioso, nervoso, desesperado por saber aquilo que a gente não sabe. Mas sabendo que Jesus foi as primícias, sabe, dos ressurretos, eu posso confiar que Deus vai fazer isso também, sabe, assim como o fazendeiro que entregava sem saber se o fruto vinha, porque ele confiava naquele que é o doador da vida que nasce no grão, da vida que nasce no ventre e da vida que nasce no espírito. Eu sempre penso nisso. Sabe? Deus é o doador da vida que nasce da terra, da vida que vem do ventre e da vida que a gente pode viver no espírito. Amém, amém. E eu disse, né, que eu acho que João Batista ressuscitou, né? Eu gosto de pensar nisso, porque João Batista teve uma vida curta, um ministério curto, uma entrega total, e Jesus estava vivo e não foi tirá-lo, né? Então, eu acho que seria muito interessante pensar que João Batista... Aliás, já perguntei para Deus algumas vezes, por que o senhor não colocou na Bíblia isso? Ali está que o Moisés foi ressuscitado, e aí Moisés viu o povo entrar na terra, mesmo não estando vivo aqui na terra, melhor ainda estar no céu. Mas e João Batista? Por que não diz ali em Apocalipse? E João Batista estava lá entre os 24 anciãos, Jesus não o salvou ali, mas ele assistiu tudo aquilo e tal. Mas é porque, na verdade, não faz a mínima diferença se João Batista tinha sido ressuscitado quando Jesus ressuscitou ou não. Não faz diferença porque a morte é um sono tão curto que quando João Batista abre o olho, não interessa se ele está ressuscitando com Jesus e vai ver a entronização de Jesus ali, ou se ele vai ver a volta de Jesus, né? Porque o lapso de tempo que vai passar depois de ele morto entre a apresentação de Jesus no céu e a volta dele é zero, porque ele está dormindo. Então ele não sente. E isso é muito confortante, porque isso diz respeito a mim, diz respeito à minha família, meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, pessoas queridas que já descansaram. Então, no próximo momento em que eles abrem os olhos, eles vão presenciar a volta de Jesus, e aí vai ser a eternidade, já com um corpo transformado, já completamente diferente, com um sorrisão nos lábios que não vai sair dali nunca mais, né? Amém. É uma coisa assim, né? No céu vai ser engraçado até, né? Todo mundo sempre assim, né? Então esse músculo aqui vai ser reforçado, né? Todo mundo sorrindo o tempo todo. Então é por isso que eu creio, né? Que Deus não descreve João Batista ali, porque realmente não faz a diferença, né? Para a gente pode, mas puxa, seria, mas não faz a diferença. Pastor, eu também acho, sabia, que talvez Jesus tenha ressuscitado João Batista, só porque Jesus é tão bonito como Deus escreve as histórias. Não importa, assim como o senhor falou, é apenas uma especulação, e enfim, às vezes a gente não precisa ficar especulando, até porque a gente não tem como saber, mas sabe como Jesus... como João Batista foi o preparador do caminho, eu gosto de imaginar assim, porque tem aquela cena linda que a Ellen White descreve de Moisés e Elias abrindo os portões do céu para Jesus. Ai, meu Deus, é tão bonito, eu fico tão arrepiada, porque é uma coisa tão forte. E eu fico imaginando, sim, João Batista abrindo ali junto com eles, porque ele era o preparador do caminho, sabe? E ele sabia, ele tinha consciência de que ele não era digno de desatar as sandálias. E agora ele vai ver esse Cristo que ele tinha visto como primo dele, sabe? Como alguém cuja história permaneceu. Agora ele vê esse Cristo glorioso. E eu acho, sim, que Deus talvez tenha dado esse presente para João Batista. E Larissa, eu acho também porque Deus ele adora fazer carinho na gente, né?
E tem certas coisas que ele não precisava fazer. São detalhezinhos assim que a gente vê, isso aqui é um carinho de Deus, né? É um carinho dele. O primeiro milagre de Jesus aqui na Terra foi um carinho de Deus, né? Transformar água em vinho num casamento, né? É um carinho, uma coisa que é necessário, questão de vida ou morte? Não. Mas ele começou fazendo um carinho. Então, eu creio isso também. Gente, Ive, quer fechar aí com uma frase a lição? Pastor, eu considero assim um presente. Nós temos esse privilégio de estudar de maneira tão clara, com começo, meio e fim, a vitória de Cristo, sabe? Então, o que eu desejo deixar e compartilhar para quem nos escuta é assim: por maior que sejam os seus desafios, por maiores que sejam suas tristezas, continue a confiar em Deus. O melhor ainda está por vir. Ainda que você não sinta, ou não tenha a sensação ou o sentimento, ainda que você não enxergue visivelmente falando, creia no poder do Senhor, que teve a vitória exatamente sobre a morte, de que o melhor ainda está por vir em Cristo Jesus. Amém. Amém. Larissa? Olha, eu queria mandar um beijo, pode? Quero mandar um beijo para a tia Rita e para a tia Urânia, que eu sei que assistem a esse programa, lá do Rio Grande do Sul, ou da onde quer que elas estejam. Mas, assim, eu quero lembrar também, Ive, só para fechar, porque esse beijo não é em vão, além de ser muito carinhoso, porque eu lembro que a mãe delas, a dona Leia, que era uma mulher de Deus, ela sempre orava. E ela também assistia os programas quando a gente fazia na Novo Tempo, ela gostava de assistir. Ela era uma mulher muito consagrada e ela sempre dizia, quando ela me encontrava, Larissa, eu oro por você. Então, a gente que está vivo ainda deve orar, por mais desesperadora, desalentadora e não óbvia que a situação de quem a gente ama e por quem a gente ora possa parecer. Porque por mais que, enfim, a gente não acredite que essas pessoas estão no céu orando por nós, eu acho sim que Deus guarda as orações e faz elas ecoarem na eternidade, sabe? As orações das pessoas, elas ficam lá no ouvido de Deus, voltando e voltando, e eu sei que a dona Leia, a mãe da tia Rita e da tia Urânia, orava por mim, e essas orações alcançam, a dona Leia já descansa no Senhor, em breve ela vai ressuscitar com um sorrisão, como o pastor Fernando falou, mas eu tenho certeza que as orações dela, de vez em quando, enfim, na minha memória eu tenho a frase dela, o rostinho dela, as mãos dela já enrugadinha sobre as minhas, dizendo que ela orava por mim. E isso ainda toca o meu coração. Maravilha. Amém. Essa é uma esperança baseada em fatos maravilhosos que a gente tem, né? Bom, eu quero agradecer a sua companhia também, a de vocês duas. E lembrar, nós vamos fazer oração para terminar, e logo em seguida pastor César Reis chega com instruções para professores de escola sabatina, tá? Então, depois da oração, você que é professor, permanece aí, tá ótimo? Vamos orar. Deus amado, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Amém. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor estenda a mão sobre cada pessoa que nesse momento se conecta com o Senhor, Pai. Amém, Jesus. Eu quero pedir que o poder do Senhor Jesus, como Paulo diz, esse mesmo poder que ele usou para sair da sepultura, seja colocado sobre a nossa vida espiritual, Pai. Para que a gente viva espiritualmente, ressuscite espiritualmente e para que a gente tenha a força do seu Espírito nos dando essa vida. Fica conosco, Pai, nos fortalece, coloca a sua mão sobre esse país, sobre o mundo, Pai, que sofre, sobre cada ser humano que vive aqui, em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, gente. Obrigado, viu? Até a próxima. Até mais. Olá, irmãos e irmãs, bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso encontro semanal. Nós nos alegramos muito em recebê-los aqui. Isso é muito importante para nós, mas eu acredito também que é importante para você
separar esse momentinho para buscar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de aprendizado, algumas orientações que serão bem úteis para a escola sabatina e para você que lidera e é professor e professora, né? Você sabe que nós temos, na escola sabatina, nós temos 4 pilares fundamentais. A razão da escola sabatina dela existir. E se você entender isso, e se você colocar em prática isso, você será um bom professor e uma boa professora da escola sabatina. O primeiro deles é o estudo da Bíblia. É lógico que eu tenho aqui comigo a lição da escola sabatina desse trimestre, Morte, Vida e Eternidade. Quando nós estudamos a lição da escola sabatina, nós estamos estudando a Bíblia, porque a lição me conduz para a Bíblia. Não é? Essa escola é uma escola bíblica diária, é um maná diário. A escola sabatina é a maior escola bíblica que existe no mundo, de aprendizado da palavra de Deus. Então é importante nós entendermos que a escola sabatina ela tem o perfil, o objetivo de ensinar a Bíblia. Então o primeiro ponto da escola sabatina é o ensino da Bíblia através das lições da escola sabatina. O segundo pilar da escola sabatina é a confraternização, não é? Esse envolvimento social com os irmãos. Isso é muito importante. Ninguém é uma ilha, né? Nós não vivemos sozinhos, nós precisamos uns dos outros. E na escola sabatina, essa unidade, ela nos dá uma motivação especial, a gente se aproxima, nós nos relacionamos, nós nos cumprimentamos, nós demonstramos interesse uns pelos outros. Então, é importante entender que a confraternização, ela faz parte, é uma parte fundamental dos pilares da escola sabatina. O primeiro, estudo da Bíblia, o segundo, a conservação, o terceiro, o evangelismo. Então, a sua unidade, ela deve ter um projeto evangelístico, um projeto não só de ajuda humanitária, que é importante isso também, atender as necessidades, mas necessidades espiritualmente. Então nós temos aí materiais para poder animar os nossos irmãos, a testemunharem, a distribuírem literatura. E também temos um projeto, quem sabe um projeto de pequenos grupos aí na sua unidade de ação, não é? A sua unidade de ação está envolvida num pequeno grupo, ou ela mesma ser um pequeno grupo. Você percebe que não é só o estudo da Bíblia, o estudo da Bíblia é fundamental, mas não é só o estudo da Bíblia e nem só a confraternização. Nós também precisamos pensar que quando a escola sabatina ela foi criada, ela tinha um propósito evangelístico. Não é? E a razão da escola sabatina, não se engane, é ganhar almas. Essa é a razão da existência da escola sabatina, ganhar almas para o Senhor. Através de quem? Deus nos usa como seus instrumentos para ganhar almas para o Senhor. Tá? E o quarto e último aspecto, não menos importante, que ela foi criada, a escola sabatina, como pilar, as missões. É por isso que nós temos semanalmente, nós temos um informativo das missões. Lá na contracapa da lição, nós sempre temos um lugar de onde serão direcionadas as ofertas da escola sabatina. Esse trimestre vai lá para a divisão do sul do Pacífico. Então nós temos lá, vai ser alguns projetos lá na Austrália, em Papua Nova Guiné. Isso faz com que nós participemos da missão da igreja. É possível que a gente nunca vá num lugar como esse. Talvez você nunca tenha ido em Papua Nova Guiné. Eu nunca fui, talvez nunca irei, não é? Na Austrália, eu também nunca fui, talvez nunca irei lá. Mas uma parte dos meus recursos, que Deus me concede, vai até lá. Então pensa bem, é uma ação local, a gente tem uma ação local. Quando você devolve ali os recursos para evangelista da missão, da igreja, a sua fidelidade é uma ação local, mas a visão é global. A visão da igreja é uma visão global. Você compreende isso? Então veja, os 4 pontos, né? É o estudo da Bíblia, a confraternização, o evangelismo, não é? O testemunho, o evangelismo e o programa das missões mundiais, as missões da igreja, tá bom? Entendeu? Fala isso na sua classe. Incentiva isso aí na sua classe. Tem esses 4 pilares bem definidos na sua classe, que sem dúvida alguma você continuará sendo um professor por excelência, tá bom? Deus te abençoe. Foi muito bom falar com você. Espero que você esteja comigo aqui na próxima semana para a gente continuar aprendendo e trabalhando junto, tá bom? Um forte abraço e até mais.